aproveitando já a oportunidade, porque tem ocorrido uma situação que eu acho injusta e muito chata no YouTube, né? Que quando alguém que de dentro do sistema, vamos colocar assim, das elites, olha para pessoas como nós, que fazem o nosso trabalho à parte, né? Nós temos aqui o Instituto São Brandão, por exemplo, né? Olham para a gente e veem que a gente faz um conteúdo focado, a gente tem livros, tem cursos desenvolvidos, pesquisas próprias, né? O pessoal pega e começa a rotular os vendedores de cursos e tal, né? E assim, de forma bastante pejorativa, né? Tem dois tipos de pessoas que fazem isso, né? São pessoas, basicamente, do próprio meio acadêmico, do próprio sistema, vamos falar assim, e existem pessoas que são da parte das conspirações, mas que têm preguiça de fazer pesquisas sérias, e basicamente o que eles fazem geralmente é abrir lives e falar mal das pessoas que tentam fazer um trabalho sério. Veja bem, se não existisse esse tipo de pesquisa, o que a gente teria, como a gente poderia fazer isso? Não tem como, tá entendendo? Então, o que existe hoje, basicamente, é o sistema. Nesse meu livro que eu estou lançando, A Verdadeira História do Brasil, eu dedico ali um capítulo específico a explicar como funciona a educação. Tá? A educação no Brasil, na década de 30, ela era baseada, basicamente, ela era baseada em diretrizes norte-americanas. Tá? Com o tempo, a gente tem uma mudança, acontece a Segunda Guerra Mundial, depois a gente entra num período posterior, né? E a ONU, então, é criada e basicamente ela vai se encarregar de criar as diretrizes educacionais. E cada vez mais aumenta a adesão, principalmente nos países mais submissos, né, a essa ordem internacional globalizada, e esses países, como é o caso do Brasil, eles colocam nas suas diretrizes educacionais, dentro do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, que isso está escrito, tá? Seguir as diretrizes, por exemplo, tá? Da Agenda 2030. Tá? Então, o que é ensinado no Brasil, e é obrigatório que seja ensinado, tanto nas escolas públicas quanto privadas do país, é aquilo que o MEC manda. Chama-se Base Nacional Comum Curricular. É a grade da BNCC, a grade da Base Nacional Comum Curricular. O professor não tem liberdade de ensinar o que ele gostaria, de trazer as suas teorias. Na verdade, ele é um doutrinador, ele acaba sendo obrigado a ser isso. Não é que ele quer ser, né? A gente conhece muitos professores, temos alunos, né? Eu sou antropólogo, e a gente percebe que existe isso é uma coisa que frustra muito os professores e educadores no Brasil, porque você é obrigado a ensinar a versão que eles impõem, tá? Então, isso é uma característica da educação centralizada. E quem está fazendo algo na contramão disso, né, que bate de frente literalmente em relação a isso, somos nós que nos propomos a desenvolver materiais para a internet. Tá? Nós temos um projeto do Instituto São Brandão de se tornar uma universidade. A gente tem falado sobre isso. Tá? Mas isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, e nós, diferente do sistema, de modo geral, a gente não vai ter uma associação, uma fundação com um grande nome de uma empresa petrolífera por detrás, e nem o governo financiando. Tá? Então, isso é uma coisa que só é possível quando as pessoas compram a ideia. E aí a gente pode, talvez, chegar lá. E a coisa está rompendo paradigmas, tanto que hoje é cada vez mais comum as universidades contratarem pessoas com estudos próprios, com influenciadores, etc., que desenvolveram uma pesquisa, um curso bem fundamentado, para lançar, por exemplo, pós-graduações. Tá? Então nós estamos quebrando essa barreira. Mas quando vem pessoas que tentam reduzir o nosso trabalho e falar, vendedores de cursos, como se assim, sabe, de forma a tentar denegrir aquilo que a gente está fazendo, aí a pergunta que eu faço a esses indivíduos é: de que lado vocês estão, afinal?
Porque assim, quando é um cara que defende só a versão oficial, eu entendo o cara fazer isso, porque na verdade ele já tem um lado. Agora, o que me chama muito a atenção são pessoas que dizem ser contra o sistema e que usam exatamente essa expressão, ficam denegrindo o nosso trabalho. Tá? Se o cara não trabalha com isso, se ele não faz uma pesquisa, se ele não dedica a vida dele a isso, o problema é dele. Né? Agora, tentar tirar a seriedade, tirar a credibilidade de trabalhos sérios aí de anos de pesquisa, isso não está correto. Né? Então, eu já aproveito para falar isso para você que está acompanhando, porque eu tenho visto isso acontecer e isso pode acabar tendo um problema, pode enfraquecer esses movimentos independentes, livres, que estão trazendo novas linhas de estudo. Porque é isso que a gente precisa se a gente quer contestar as mentiras das versões oficiais. Feito? Então, só um toque, né? Então, se o Instituto São Brandão hoje está aí indo para 7 anos, né, é porque a gente tem o apoio, né, o seu apoio, porque vocês compraram a ideia, porque vocês fazem parte, porque nós temos mais de 4.000 pessoas que já entraram no Instituto São Brandão. Tá indo para 4.500 pessoas já que passaram pelo Instituto São Brandão. E eu tenho certeza que antes se chamava Instituto Licentia, e eu tenho certeza que a transformação na mente das pessoas, ela aconteceu. Tá? E é isso que os ocultadores, as pessoas que mantêm todo mundo na ignorância, mais temem, no final das contas. Tá? Mas é isso. Os links do nosso trabalho estão na descrição do vídeo. Se você tem interesse, é só você acessar ali, ok? Quando você olha essa capa dessa revista, eles estão dando risada da sua cara. Eles quem? A elite financeira e econômica mundial, que está relacionada a processos ocultos e esotéricos, iniciáticos, fazendo uma série de coisas. Entrando em contato com as mesmas forças que aqueles oráculos pagãos tentavam entrar, e pior que isso, mais do que isso, utilizando tecnologia que ainda não chegou para o cidadão comum. Tá? Aquilo que chega para nós não é a tecnologia que eles possuem. Tá? Existem tecnologias que são de uso restrito militar. Tá? Além disso, a gente tem programas secretos que foram desenvolvidos tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, em vários países, são pela China, por exemplo, onde eles procuravam pessoas que tinham habilidades psíquicas, os psionicos, né? Habilidades psíquicas incomuns, que eram capazes de olhar para uma figura e detectar, criar associações mentais, romper limites que a maioria dos seres humanos possuem. E eles conseguiam ir além desses limites. Né? Questão mental, enfim. Então, quando você começa a entrar no âmbito mais profundo da investigação, né, meio que a ciência e aquilo que é chamado de esotérico, de oculto, etc., eles vão se juntando, tá? Eles vão se fundindo numa coisa só. Tá? Então, claro, não estou falando da ciência convencional, materialista, que é nos ensinada. Estou falando quando você vai a fundo no que está acontecendo aqui. É muito engraçado nessa capa The Economist mostrar ali, por exemplo, né, como eu mostrei, uma espada colocando 2 lados, né, da roda girando, tá? Lembrando que essa bola central aqui, ela vem girando, né? Então, coloca 2 espadas, né, dividindo em 2 forças principais. Só que ao mesmo tempo, entrelaçada nessa espada, você tem um fio que está ligado a um controle de um lado, um joystick, né, e do outro lado um cérebro eletrônico. Tá? Quer dizer, então existe a engrenagem, ela é vermelha e ela tem um joystick azul com botões vermelhos. Os 2 lados da mesma moeda. Você tem Trump, você tem aqui o lado oposto, né? Com Xi Jinping e Putin. E esse cara aqui, sinceramente, cada vez mais eu olho para isso. Como disse o Rudimar, que participa das nossas lives lá com o canal Yeshua, né? Monitorando a live. Esse cara tá me parecendo o Lula mesmo, viu? Eu não sei. Tá? Se não for o Soros, é o Lula. Enfim.
Mas aqui tem duas forças, né? Aqui está o presidente da Índia, aqui tem a primeira-ministra da Itália, né? E, curiosamente, dessa vez o Zelensky aparece desse lado também, né? E não enfim, como que de longe, mas tendo uma certa unidade com esse lado de cá. Mas, de qualquer maneira, existem forças por detrás da coisa toda que vão muito mais além, tá? Então, está aqui, esse é o sistema sendo mostrado para você. Um controle que parece ser de uma cor com a outra. O lado azul e o lado vermelho da descrição societária, né? Da sociedade discreta. O lado azul e o lado vermelho. É mais ou menos assim. E sempre foi assim, de fato, né? A revolução, o motor da história é esse. Desde que eles conseguiram criar esse modelo pós-Revolução Francesa, Revoluções Americanas, etc. Tá. Então, é engraçado que isso acaba culminando com uma grande revolução azul, né, que é o lado que está associado ao lado da direita ali, americana, de Trump, né, presa a uma agenda, presa a uma algema. Presa a uma algema que está ligada ali no bolo de celebração, como um grande projeto de comemoração, né, enfim, da América. E daquela ordem discreta dos iluminados. Então, muito curioso isso. Isso aqui é extremamente simbólico, né? Então, estava lá. Eu tinha, assim, eu realmente acreditava que a Espanha fosse ganhar da Argentina, porque o time é melhor, né? Enfim, eu vi que o time era melhor, eu achei que a Espanha fosse ganhar, né? Estava torcendo, mas lá no fundo eu tinha uma certeza muito grande de que, na verdade, a Espanha ia ganhar por causa dessa capa da The Economist. Tanto que, assim, eu assisti o jogo meio que, na hora que saiu o gol, eu vi que o gol foi de fato, não o gol que eles roubaram para anular, né? Que não foi um gol mal anulado, o primeiro gol. Sempre tentando acertar as contas ali para favorecer a Argentina. Eu até pensei que eles podiam querer favorecer a Argentina pelo fato de que o presidente americano, o presidente da Argentina hoje, ele é um aliado, né, do presidente Trump, e eu imaginei que isso pudesse influenciar, enfim, mas acabou que não teve jeito, né? Aquilo que foi anunciado e mostrado na capa realmente se concretizou, apesar, né, de vários fatores aí. Então, muita gente pensa assim, eles levam a coisa a ser dessa forma, eles anunciam e depois eles constroem. Olha que engraçado. Você tem aqui Trump, a turminha do lado da esquerda aqui, né? E aqui as duas moedas, né? Quase como que dizer, são dois lados da mesma moeda. O controle ligado ao cérebro eletrônico, cada um com uma cor, mas com cores interconectadas, ambos ligados ao motor da roda que gira. Esse símbolo da roda girando, ele é comum dentro do conceito de magia do caos.